Hoje a gente vai conversar sobre o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. E a gente vai utilizar um auxílio luxuoso de Paulo, o convertido de Damasco, né? Todos sabem da história de Paulo. E depois da sua conversão, Paulo, talvez ele tenha sido o maior andarilho que o mundo conheceu, né? Porque depois da conversão dele, ele passou, né, a visitar a Ásia, parte da Europa, né, divulgando Jesus, né, o Messias, o Cristo. E assim, naquele tempo, há 2000 anos atrás, não tinha os meios de comunicação que nós temos hoje, e ele se utilizava muito de cartas, né? E ele escrevia cartas quando alguém pedia alguma comunidade que ele havia fundado, cristã, pedia alguma orientação, ele escrevia uma carta, porque ele não podia estar presente nesses locais ao mesmo tempo, ou às vezes demorava anos para chegar naquele local. E muitas vezes ele não escrevia diretamente, né? Ele se utilizava de escribas, que ele ditava e esse escriba escrevia. Então foi dessa forma que Paulo começou a divulgar ensinamentos, orientações. Mas há duas cartas de Paulo que nos interessam mais hoje, que é a carta aos Hebreus e a carta aos Romanos, né? Porque Paulo, naquela visão que ele tinha de mundo, né, é um espírito realmente privilegiado no sentido de conhecimento, de cultura e de fidelidade, né, a Jesus depois da conversão. Paulo, ele procura em suas cartas apresentar Jesus como o Cristo, o Messias. Então, ele procura nessas cartas demonstrar que Jesus é o Cristo. Ou seja, Jesus é o Espírito que Deus, né, nos legou como exemplo de vida. E Paulo, então, escreve essas duas cartas. Diz Emmanuel no livro Paulo Estevam que a carta aos Romanos ele teve auxílio de um escriba, ou de alguns escribas, mas a carta aos Hebreus não. Paulo ele escreveu de próprio punho. E Emmanuel conta que Paulo, ao escrever as cartas aos Hebreus, ele chorava, ele ficava nervoso, ele andava de um lado para o outro, porque aquilo para ele era uma situação muito complexa, né? Ele, como um ex-rabino, escrevendo para os seus amigos, para as suas comunidades, da onde ele veio, dizendo, olha, esqueça tudo que eu fiz, esqueça tudo que eu falei. Jesus é o Messias. E Paulo, né, essa mente brilhante que ele tinha e tem, ele enxergou as coisas da seguinte forma. Olha como Paulo ele antevê o futuro, né? Na análise dele, ele pega Adão, que está em Gênesis, Adão e Eva, e fala o seguinte, que nós somos descendentes de Adão, mas não uma descendência física, e até mesmo espiritual, porque nós descendemos de Deus. Paulo ele fala que nós temos uma afinidade espiritual com Adão. E aí está a descendência, né, espiritual, no sentido que nós, ele está falando há 2000 anos atrás, que nós possuímos as mesmas características de Adão. E qual é a grande jogada de Adão, né? Vamos esquecer, não vamos fazer uma interpretação ao pé da letra, mas entender a metáfora que está em Gênesis, né? Adão foi aquela pessoa que transgrediu as leis de Deus. Ele transgrediu. E apesar de muitas vezes falar em pecado, falar em castigo, na verdade, Adão foi compelido, ele foi levado a corrigir aquilo que ele errou, né? E a viver a vida, não diferentemente de nós. Então Adão nos representa, é o que nós somos. Nós somos descendentes, que o livro dos Espíritos fala de raça adâmica, descendentes de Adão no sentido espiritual. Nós, como espíritos, possuímos as mesmas características de espíritos imperfeitos.
espíritos da terceira ordem, segundo o livro dos Espíritos. Então, Paulo faz essa primeira apresentação. E depois ele diz que Jesus é o Adão novo. É o Adão perfeito. É a perfeição. É aquele espírito que Deus, na sua bondade, ele nos legou para servir de modelo. Enquanto nós somos protótipos, Jesus é o modelo. Jesus é o modelo a ser seguido. Então, Paulo faz essa apresentação para os romanos, para os gentios e para os hebreus. E Paulo, ele sabe que uma única existência, esse processo de transformação é praticamente impossível, se não impossível. Então ele fala de transformação do homem, do nosso íntimo, e tendo Jesus como modelo. E por que Jesus é o modelo, Porque se nós olharmos a vida de Jesus, ele jamais cometeu um deslize. Nós que somos protótipos, cometemos. Se a gente pegar Moisés, por exemplo, Moisés, a gente sabe que Moisés ele foi criado por uma princesa e tudo mais, mas já adolescente, já homem, ele viu um judeu sendo atacado por um soldado egípcio. O que ele faz para defender o compatriota dele? Ele vai e mata aquele soldado. E isso não quer de forma alguma diminuir a importância que Moisés tem para toda a humanidade. Davi, o rei Davi, que a gente adora os salmos e é um espírito que a gente precisa estudar e analisar, porque também é, de certa forma, um exemplo para nós, mas dizem que ele se apaixonou pela esposa do general dele. E ele resolve criar uma missão praticamente suicida para o general, a fim de ficar com a esposa. Elias, o grande profeta Elias, o grande profeta, um dos maiores profetas que os hebreus tiveram, quando houve uma revolta de 21 sacerdotes, Elias não teve dúvida. Ele mandou decapitar os 21. Não sei, não tenho conhecimento se pela lei de causa e efeito, Jesus disse que João Batista é a reencarnação de Elias, Então vejam, mesmo esses espíritos, que serviram de modelo para os hebreus, em algum momento eles escorregaram. Por quê? Porque eles eram protótipos ainda. Eles não eram espíritos perfeitos. Espírito perfeito, e aí Paulo demonstra apenas um: Jesus. E além de ele ser modelo para nós, Jesus também é guia. Porque Jesus nos mostra o caminho que nos leva à felicidade. Então Paulo diz o seguinte, que a função, a missão de Jesus é que, sendo modelo e sendo guia de toda a humanidade, para hebreus e para gentios, nós passamos a gravitar em torno de Deus. E isso nos trará felicidade. Ao passo que, se nós afastarmos de Deus, nos trará infelicidade. É por isso que Jesus disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai, senão através de mim. Toda vez que a gente tem esse modelo chamado Jesus, e a gente pega as nossas ações e tenta aproximar desse modelo, dos ensinamentos de Jesus, dos exemplos de Jesus, nós nos aproximamos de Deus. E isso para nós representa a felicidade. Não só a felicidade da matéria, mas a felicidade como espíritos. Ao contrário disto, se nós afastamos de Jesus, se nos afastamos desse modelo, se não seguimos os ensinamentos de Jesus, isso nos traz dor e infelicidade. Não porque o Pai, e Jesus chamava Deus de Pai, quer nos castigar, nada disso. Vamos esquecer essa palavra castigo do vocabulário divino. Deus nunca castiga ninguém. Deus, através de suas leis, Ele nos educa para essa felicidade. Por isso que Jesus dizia, quem comigo está sob o império da luz. Quem de mim se afasta, está sob o império das trevas. Então, Paulo, ele quis mostrar
para hebreus e gentios o papel de Jesus como elemento transformador do nosso íntimo, de nossas vidas. E nós sabemos hoje, principalmente hoje, que isso não ocorre de uma hora para outra. Paulo se convenceu tanto dessa lógica, que no meio do caminho ele falava: a minha intenção é habitar Jesus. Eu quero habitar Jesus. E no final da vida, ele disse: não sou eu que habito em Jesus. É Jesus que habita no meu íntimo. E é isso que ele desejava para todos. Mas nós sabemos que para isso acontecer, não é de uma vida só, é um processo que leva tempo. Não é de uma hora para outra. E é óbvio, que esse desejo de transformação tem que vir acompanhado de ações. E às vezes cada um está no seu momento. Para ilustrar bem essa situação, eu queria primeiro falar de uma parábola que todos conhecem, acredito eu. E depois de uma segunda parábola. A primeira parábola é uma parábola que está nas tradições rabínicas, dos rabinos. Está nos livros sagrados do judaísmo. A parábola diz o seguinte: que o mundo é como se fosse uma grande vinha. E o Senhor, ele chama os operários para trabalhar. E conforme ele vai passando o tempo, ele vai passando na praça e vai chamando os operários. Vai chamando um por um. Às 6 horas da manhã, às 9 horas da manhã, ao meio-dia, e por aí vai, até se encerrar o dia às 18 horas. Finalizou o trabalho, ele chama os operários para remunerar. E ele começa pelos primeiros. E ele faz o seguinte: para quem trabalhou desde as 6 horas da manhã até as 6 horas da tarde, ele paga mais. Para quem trabalhou das 9 às 18 horas, ele paga um pouco menos. E aí vai indo até dar as 18 horas, que ele paga o mínimo possível. Vocês acham isso justo? Quem trabalha mais, recebe mais? É justo, não? Ou não? Não é justo? Quem trabalha mais, recebe mais. Quem começou às 6 horas da manhã e terminou o trabalho às 18, tem que receber mais de quem começou o trabalho às 5 horas da tarde e só trabalhou 1 hora. É justo. Só que Jesus, ele se utiliza dessa parábola e ele reescreve a história da seguinte forma. É essa parábola que vocês conhecem, a que eu vou dizer agora. Mateus. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu desde a manhã para salar os trabalhadores para a sua vinha. Tendo combinado que eles teriam dinheiro por dia, levou-os à vinha. E tendo saído junto da 3ª hora do dia, e tendo visto outros na praça, ociosos, lhes disse: Ide vós também para a minha vinha, e eu vos darei o que for razoável. E eles foram. E saiu na 6ª hora e na 9ª hora, e fez o mesmo. E tendo saído na 11ª hora, encontrou outros que lá estavam, a quem disse: Por que permaneceis ao longo do dia sem trabalhar? É que ninguém nos contratou, disseram eles. Então respondeu: Ide vós também para a minha vinha. Tendo chegado a noite, o senhor da vinha disse ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes a jornada, começando pelos últimos e acabando nos primeiros. Aqueles que foram até a vinha apenas na 11ª hora, aproximando-se, receberam seu dinheiro. Aqueles que tinham sido contratados primeiro, vindo por sua vez, acreditaram que haviam de receber mais, porém não receberam mais do que um dinheiro cada um. Recebendo, também estes falaram contra o pai de família, dizendo: Estes últimos apenas trabalharam 1 hora, e pagastes a eles o mesmo que nós, que suportamos o peso do dia e do calor. E como resposta, o Senhor disse a um deles: Meu amigo, eu não errei contigo. Não combinastes comigo um dinheiro por vossa jornada? Toma o que te pertence e vai-te, que eu de mim quero dar a este último tanto quanto dei a ti. Visto isso, não me é lícito fazer o que quero? Acaso vosso olho é mau porque eu sou bom?
Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, pois muitos são chamados e poucos os escolhidos. Essa é uma das parábolas, se é que a gente pode dizer que existe uma mais bonita que a outra, mas essa parábola é belíssima, do mestre, e ela traz uma complexidade, uma profundidade muito grande. Mas a título de comparação, na primeira parábola, criada pelos hebreus, a história é ao contrário, né? Ele paga mais para quem começou mais cedo e paga menos para aquele que trabalhou apenas uma hora. E os judeus, eles entendiam, e faziam isso através da parábola, que eles, hebreus, eles constituíram o primeiro povo, isso é fato, que entenderam que Deus é um só. Enquanto na antiguidade, as grandes religiões, né, existe uma profusão de divindades, né, os hebreus não. Eles entenderam, compreenderam através de Moisés, né, principalmente, que só existe um único Deus. E desde os primeiros, os hebreus juraram lealdade a esse único Deus. Então eles entendem que nessa parábola que eles criaram, que depois Jesus mudou, nessa parábola, os trabalhadores da primeira hora são os judeus, os hebreus. E eles entendem que eles têm direito de receber mais em primeiro lugar, porque eles estão com Deus desde o início. Enquanto que os gentios, até hoje. Por isso que eles acham que são privilegiados nesse aspecto, porque eles entenderam que eles foram os primeiros. Então eles deveriam receber mais do que o resto da humanidade. Eles acham, inclusive, que Deus, Yahvé, Elohim, é o Deus exclusivo dos judeus, e não do resto da humanidade, né? E veja só, Jesus muda completamente essa lógica. Ele fala o seguinte, que todos receberão o mesmo salário. Todos. Quem começou às 6 horas da manhã, assim como aquele que começou às 5 horas da tarde. Todos receberão o mesmo salário. E no primeiro momento, a gente vai achar que isso é injusto. Aposto que vocês acham no primeiro momento que isso é injusto. Ou a maioria de nós. Eu, pelo menos, achava. Que injustiça. Vou trabalhar 12 horas e o cara que trabalhou uma hora só vai receber o mesmo que eu? Porque na nossa cabeça, a gente está acostumado a ver Deus apenas como justiça. A gente vê Deus como justo. E Deus é justo. A cada um segundo a sua obra. Mas nós esquecemos que Deus é misericordioso também. Deus é misericórdia. E quando Jesus chama Deus de Pai, um pai que ama seu filho, vai educar, mas não vai ser misericordioso? Como não? Se um pai terreno é, Deus que é pai do universo não vai ser? Então essa interpretação não basta para nós. Nós precisamos ter um olhar mais profundo sobre essa parábola. E como não seria possível a gente comentar a parábola em toda a sua complexidade, e até mesmo porque não tenho competência para isso, eu queria destacar 2 pontos com vocês. A questão da justiça e misericórdia, que eu já falei, né? Deus é misericordioso, e a questão da hora. O pagamento e a hora. Deus dá o pagamento nessa parábola igual a todos os trabalhadores. Já sabemos disso. Mas e o momento? Por que essa diferença de horário? Né? Um às 6, outro às 7, por aí vai. E por que eles recebem a mesma coisa? Ao contrário de há 2000 anos atrás, nós temos uma ferramenta extraordinária chamada Espiritismo, para a gente poder compreender o que Jesus quis dizer 2000 anos atrás. Que naquele tempo, Paulo, né, com certeza, ele tinha uma noção, mas a maioria da humanidade naquele tempo não sabia, e nós temos essa oportunidade, né, por conta do Espiritismo, para entender. Se a gente for analisar a questão de justiça, é claro
que uma pessoa que começa mais cedo que a outra, ela tem mais possibilidade de dar certo, né? Nem todos foram criados ao mesmo tempo. Se a gente falar que hoje nós temos a mesma ferramenta de 2000 anos atrás, isso não é verdade, né? Não é verdade. Mas o fato é que há espíritos que desde aquela antiguidade já demonstram ter uma afinidade com a proposta de Jesus. Os apóstolos, Paulo e tantos outros, né? Que antecedeu a Jesus e que vieram depois. Por que essa diferença? Nós sabemos pela doutrina espírita que esses espíritos, eles possuem esse conhecimento fruto de inúmeras existências. Inúmeras. A se perder de vista, né? Cada um de nós, né, hoje estamos vivendo o nosso melhor momento, mas nós já passamos por muitas existências anteriores para poder estarmos aqui. Não é algo que acontece de uma hora para outra. Então esses espíritos que começaram lá atrás, né, eles já possuem essa bagagem antes de nós. E aí, o detalhe, quando esses espíritos recebem o chamado, eles vão para a praça procurando trabalho, o que acontece? O Senhor os emprega. Né? O que isso quer dizer? Que toda vez que nós despertamos para a nossa realidade espiritual e entendemos que existe um mundo muito mais complexo que esse que nós vivemos, que aqui é uma passagem, que existe um mundo que é o nosso destino, né? Que a nossa felicidade é seguir o modelo que é Jesus, seguir as suas orientações. Quando nós nos colocamos à disposição, nós somos chamados pelo Senhor. Então, esses trabalhadores que nos antecederam são espíritos que provavelmente possuem uma bagagem de vivência de várias vidas maior que a nossa. Mas, quando eles ouviram o chamado, como Paulo ouviu em Damasco, o que ele fez? Vou trabalhar por Jesus, porque eu só vou ser feliz se eu seguir o Mestre. Então, esse é o ponto. É o momento em que nós recebemos o chamado. Cada um tem o seu momento, claro, né? Estamos aqui. Na minha família, fala assim, você é o único espírita? Sou. Isso não quer dizer que minha esposa, meus filhos não tenham amor a Deus, a Jesus. Mas este chamado aqui, chamado Espiritismo, eu ouvi e estou tentando aderir a esse projeto que o Espiritismo propõe, com inúmeras dificuldades. E eu tenho certeza que vocês que estão aqui esta noite estão ouvindo esse chamado. Não sei de hoje, não sei de quanto tempo, não sei se é por conta de amor, não sei se é por conta da dor, mas a dor também é um chamado. Então todos nós estamos recebendo esse chamado. A questão é saber se nós vamos para a praça nos colocar à disposição do Senhor ou se nós vamos nos manter assim, né? Numa pseudo-neutralidade. Porque como nós fomos criados para o bem, não fazer nada é fazer o mal. Então, o desafio que se apresenta para todos nós, né? Que somos projetos, que somos protótipos ainda, é ao ouvir esse chamado de Jesus, nós arregaçarmos as mangas e irmos ao trabalho. E o trabalho é um trabalho de reforma íntima, né? Procurar ver os nossos defeitos, comparar com o Mestre, entendendo a distância, né, que é de anos-luz, mudar os nossos hábitos, procurar ajudar, sermos caridosos, enfim, todo esse projeto de vida que a cada segunda-feira, né, aqui no CJK, a gente recebe uma pílula. Eu tenho certeza que em casa, todos vocês também, né, procuram estudar, porque trabalho é que não nos falta. Existe o trabalho na nossa casa, que é onde deve se iniciar a caridade. Existe o trabalho no nosso trabalho, né? A convivência com os colegas. Existe o trabalho de reforma íntima em relação a pessoas que às vezes a gente não conhece, nossos familiares. Existe o trabalho na casa espírita, porque a casa espírita precisa de trabalhadores, a casa espírita possui projetos sociais, a casa espírita possui estudo, e todos nós
estamos sendo convidados para participar de todos esses trabalhos. E tudo isso para que no final, né, de nossa existência, a gente possa tentar, né, mais ou menos, ter a percepção que Paulo teve, que não é ele mais que habita Jesus, mas é Jesus que habita dentro de nós. Esse é o nosso desejo como cristãos e como espíritos.